Bom dia, Bom dia, professor. tudo bem, Marco Aurélio? Como é que está você? Melhor agora ver o senhor sempre bem disposto aí. Que bom, né? Estamos nessa jornada, né? Isso aí. Uhum, sexta-feira. Felipe, tudo bem? Que bom. Felipe, tudo bem? Acho que Felipe entrou, mas não está aí. Vamos esperar mais 2 minutinhos que a gente... Felipe está sem microfone, tudo bem. Mas me ouve, né, Felipe? Sim, né? Ele respondeu agora que está sem microfone. Que bom, Felipe. Bom dia, Jaqueline. Tudo bem, Jaque? Como é que está você? Bom dia, professor. Tudo bem? O senhor? Como é que Ótimo, tá? graças a Deus. Que bom te ver. Tá bom. Ok, gente. Vamos retomar aquela questão da discricionariedade de planificação que a gente deixou verificar um texto que eu deixei para vocês, pelo menos, não digo que tenham lido, mas pelo menos localizaram, não é? Então, a grande questão que se põe dentro disso aí Marisol, tudo bem? Tudo ótimo com você? Ok. O grande problema que se traz com a chamada discricionariedade de planificação, e por isso ela é tratada diferentemente, é que ela não se submete ao modelo tradicional, dado que foi isso, será aquilo. O que é esse modelo tradicional? Dado A, será B. Matou alguém, pena de 6 a 20 anos. Inquilino, deve pagar o aluguel. Vejam que as normas todas que nós aprendemos juridicamente, elas estão atreladas a se e vai acontecer, ou seja, se deu isso, vai acontecer aquilo, ou seja, atrelando uma causa a um efeito. E onde é que a discricionariedade de planificação vai ocorrer? Eu trabalho com determinados pressupostos de futuridade, quer dizer, eu já sei, na verdade, como vão ser as perspectivas de futuro, mas eu tenho que fazer ajustes na navegação. Veja bem, os homens que trabalham no mar,
nos veleiros, ajustam as velas conforme o vento. Ele não pode dizer a vela tem que estar sempre para a direita, se eu vou me dirigir para a ilha de Taparica, velas à direita, se eu vou me dirigir para tal lugar, velas à esquerda, se e então. Essa é a norma tradicional. Por quê? Porque se o vento soprar mais forte, eu ajusto as velas. Então, a discricionariedade de planificação é esse ajustar de velas. Ela exige, na verdade, um atuar constante, uma situação de atuação bastante... eu não posso ter um se e então. Vejam que todo o raciocínio da nossa norma jurídica é se e então. Se é inquilino, deve pagar o aluguel. Se comprou, deve pagar o preço. Se é aluno, deve assistir às aulas. Se concluiu o curso, deve receber o título. Se, na verdade, viaja, deve ser levado ao lugar para o qual comprou a passagem. Se, na verdade, essa é, digamos, uma situação... existe um livro chamado Direito Quântico, que faz um paralelo bem interessante. A física newtoniana diz o seguinte: se a física de Newton, se eu ando a 80 quilômetros por hora e eu tenho uma distância de 160 quilômetros para percorrer, então eu chego em 2 horas. Na minha velocidade está de 80, eu tenho 160 quilômetros para recorrer, eu chego numa velocidade de 2 horas. Então, na planificação, tal como na física quântica, eu tenho algumas variáveis. Quando você observa um corpo subatômico, ele muda de posição, ele se transforma de onda para partícula. Então, você já não pode mais dizer se é onda ou se é partícula, etc. Ele começa a sofrer algumas variáveis. Se eu injeto mais energia, ele sobe de degrau. Se eu diminuo o grau de energia, ele desce de degrau. É uma coisa mais ou menos o seguinte: eu adoro quando os cientistas quânticos dizem assim: se você diz que entendeu completamente a física quântica, você não entendeu foi nada, né? Então, é essa mais ou menos a discricionariedade de planejamento que rompe com determinadas situações. Por exemplo, eu concedo a licença para que alguém, na verdade... tudo bem, Estela? Então, que bom. Então, quando eu, na verdade, concedo uma licença para que alguém explore uma área mineral, ela tem o direito de explorar essa área mineral. Estamos no se e no então, né? Se eu tenho a licença, eu posso explorar. Mas eu não posso falar, como se trata de planejamento, como eu tenho um planejamento que me impõe realizar o meio ambiente estável, eu não posso falar no direito adquirido de continuar a explorar aquela mina porque eu tenho uma licença, se demonstrar, por exemplo, que há, na verdade, elementos impeditivos da continuação dessa exploração. Suponha-se que, por exemplo, na região da mina há um sítio arqueológico muito importante, com fósseis que revelam a história da humanidade, e os arqueólogos dizem: puxa, não mexa nessa área, deixe essa área intacta e preservada para não destruirmos as pesquisas que podemos fazer. Nesse caso, você não vai reconhecer o direito adquirido, porque ela é uma relação progressiva, quer dizer, quando você quando você concedeu o direito de exploração, você tinha o pressuposto, eu vou brincar com vocês,
da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né, Jaque? Condições normais de temperatura e pressão, né? Então, se as condições normais de temperatura e pressão mudaram, é natural que o resultado também mude, né? Então, vejam como é complexo trabalhar essa questão da discricionariedade da planificação. Então, nós temos, na verdade, em primeiro lugar, a planificação exige uma macrovisão. E que diabo é isso de macrovisão? Quando eu fraciono muito as decisões, eu perco, na verdade, os reflexos dela em outros setores, eu perco o reflexo dela em outros setores. Hoje, por exemplo, e eu não posso deixar de fazer essa crítica só para atualizar vocês em relação a certas coisas, se criou no Brasil, desde o ano passado, chamada verba de relator, ou seja, emendas de relator. O que significa isso? Que o relator, e na prática ele passa para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, tem uma verba importante, os dois somados valem 16 bilhões, né? E que eles não precisam prestar contas de... Então, o que acontece? Você quebra qualquer possibilidade de planejamento, porque vem um deputado que tem determinados votos e faz uma quadra do lado da outra. Isso está acontecendo no Brasil, como resultado de que eu consegui uma verba de R$1 milhão para fazer o que eu bem entenda, e eu faço, na verdade, ou algo que naquele momento é inadequado, ou algo que simplesmente é inútil, ou algo que simplesmente é inútil. Eu não tenho uma discricionariedade de planejamento, eu não tenho uma discricionariedade de planejamento por falta de uma macrovisão. Quer dizer, o que é que vai diferenciar a aplicação jurídico-dogmática do sim e então? É que a microvisão basta. Se matou, está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. Mas a questão de saber se, por exemplo, é um caso concreto, aprovou-se uma verba para a construção de quadras de tênis em Macapá. Nada contra Macapá. Nada contra Macapá, absolutamente nada contra. Subdesenvolvido por subdesenvolvido, a Bahia também é, provavelmente Macapá e ainda não está. Mas será mesmo que numa macrovisão inserem-se nas prioridades de Macapá ter quadras de tênis? Por que será? Quer dizer, a dúvida é pertinente. Será que, na verdade, não é uma empreiteira que sabe fazer quadras de tênis e então se resolveu entregar a essa empreiteira essa situação? Claro que isso aí é uma especulação minha. Mas por que quadra de tênis ao invés de hospital, de escolas, etc., etc.? Nada contra quadra de tênis. Mas quando você perde a macrovisão, a visão global, você não pode realizar uma discricionariedade de planejamento. Você não pode estabelecer uma discricionariedade de planejamento porque você está vendo uma fração. É como se eu examinasse a ponta de um iceberg e não valorizasse o iceberg inteiro, né? O famoso caso do Titanic foi esse, que naufragou porque o comandante do navio não percebeu que aquela pontinha de gelo que aparecia ali era um volume imenso, solidificado, capaz de furar o casco do navio, numa linguagem bem popular, bem grosseira. Então, ele não teve a visão macro,
não é? Quer dizer, pela ponta você não poderia ver o corpo inteiro. Quer dizer, isso é mais ou menos o seguinte raciocínio. Se eu pegar esse celular e encostar sobre uma superfície, só essa base vai estar tocando a superfície, mas a massa desse celular vai estar, na verdade, toda projetada sobre a superfície. Então, o primeiro passo é de que eu não posso interpretar, para que eu trabalhe com a hermenêutica do planejamento, eu não posso interpretar as situações jurídicas microcosmicamente, ou seja, do ponto de vista da realização. Gente, só deixa eu olhar aqui uma situação. Quando, na verdade, eu preciso, na verdade, ter uma visão de conjunto e não individual. Na relação se, então, que é a relação dogmática tradicional, eu basto ter a situação individual. Deu uma contramão, vai ser multada. E o que eu preciso saber mais? Nada. Deu uma contramão e vai ser multado. Mas quando eu prevejo, por exemplo, como, na verdade, se trabalhar para o futuro, é razoável que eu tire determinadas verbas para enfrentar a pandemia, né? Porque ela está no horizonte de um porvir. E eu tenho que ter uma flexibilidade, necessária para fugir da relação se e então. Né? Se, na verdade, tal são tantos leitos no hospital, eu tenho que administrar esse planejamento. E aí, como é que eu faço essa administração? E onde é que ela entra do ponto de vista jurídico? Em alguns países, como a Alemanha, você já tem, por exemplo, a lei de construções que diz é necessário juízo de ponderação. E na França também se exige o juízo de ponderação. O que significa isso? Que eu não preciso necessariamente ter a solução certa para o futuro, mas que eu preciso ponderar, na verdade, que elementos eu levei em conta. E no exame da ponderação, a Suprema Corte Alemã diz o seguinte: esse elemento que você ponderou para levar em conta é um elemento ponderável? O que significa isso? Para ensinar direito administrativo, vamos recrutar professores com 1,70 m de altura. Eu conseguiria, porque tem uns 78, né? Mas por que não um anão? Quer dizer, esse elemento é ponderável? Não é ponderável, Jaqueline. Não é, Jaque. Não é ponderável. De princípio, então a jurisprudência controla se o elemento é ponderável ou não. Que diferença faz você ter esse mesmo elemento? Ele pode ser ponderável, por exemplo, para o recrutamento de integrantes das Forças Armadas, né? Né? Aliás, o presidente do TSE nos tranquilizou de que as eleições vão ser conduzidas pelas Forças Desarmadas. A expressão foi dele. Né? Então, o que é a valoração? Eu preciso ter uma ponderação que estabelece, na verdade, critérios, mas aquela questão da sustentabilidade do critério. Ou seja,
a ponderabilidade que vai marcar as minhas ações. Por exemplo, no Brasil, nós estamos a anos-luz de distância disso. O cidadão diz, por exemplo, que está desapropriando por utilidade pública a área tal e tal e tal e tal. E aí vem a lei de desapropriações, expressamente diz o seguinte: só cabe ao Poder Judiciário e à parte discutir o preço. Ela não pode sequer discutir a utilidade ou a necessidade pública, não é? A utilidade ou a necessidade pública. E aí você fica numa encruzilhada. A utilidade pública vai ser o que o governante quiser. Necessidade pública, quer dizer, se o governante achar que deve desapropriar uma área para fazer ali uma futura casa de jogos, um cassino, porque ele espera que um cassino venha a ser aprovado, eu não posso dizer, peraí, o cassino até hoje é proibido. Sim, mas eu acho que ele vai ser aprovado. Então, eu quero, na Bahia, estar à frente com o cassino. Sim, mas veja bem, será que, na verdade, ao invés de pagar caro por uma área de terreno para fazer um cassino, não é melhor você equipar as escolas, não é melhor você equipar a área de saúde, não é melhor você proteger o meio ambiente? Aí vem a lei e diz assim, olha, não, você não pode discutir isso, porque o poder é soberano. Na França não se admite esse tipo de coisa, você tem que ter uma ponderação, e o Conselho de Estado, que equivale ao nosso judiciário para as questões da administração, ele pode, na verdade, discutir essa situação. Eu vou contar a vocês que o direito é bom porque você, às vezes, tenta passar por portas que aparentemente lhe estão fechadas. Tenta passar por portas que aparentemente lhe estão fechadas porque você não testa esse tipo de coisa. Há uma passagem no finzinho do livro que eu recomendo a você, de Franz Kafka, O Processo. Tá? Em O Processo, chega um momento onde um homem, na porta de um palácio, todos os dias ele aparecia ali e queria entrar, queria conhecer aquele palácio, queria entrar naquele palácio, mas ele via dois guardas corpulentos, muito fortes naquela porta, e ele desistia. Mas ele todo dia disse, um dia, uma hora, não vão ter esses guardas. E nisso ele consumiu os anos da vida, foi ficando debilitado, estava perto de morrer. E aí um dos guardas vira e diz, eu vejo que você está bastante débil, façam seu último pedido. Qual era o pedido que eu poderia atender? Ele disse, o pedido que você pode me atender, eu sei que é impossível. Impossível porque agora eu já não me locomovo, é impossível porque você está sempre nessa porta. Sim, o que eu queria? Se eu queria entrar nesse palácio e conhecer esse palácio. E a resposta de um dos guardas, mas nós sempre estivemos aqui para garantir a você a entrada nesse palácio e permitir que você desfrutasse, inclusive, desse palácio. Mas você nunca nos perguntou, você nunca sequer tentou entrar nesse palácio. É uma das frases bem... às vezes nós achamos que estamos num túnel de cimento e o túnel é de papel. Às vezes nós não enfrentamos as coisas e quando nós enfrentamos, nós vemos que elas são mais fáceis. Então, o que é importante, na verdade, e aí eu dizia, se diz que na desapropriação não se pode discutir a utilidade pública. O que é que eu vou fazer com isso? Tá, você quer dizer agora para mim se você vai fazer um hospital ou uma escola? Então se eleja, vire governador do estado, vire presidente, vire esse tipo de coisa. E eu vou dar um contra-exemplo dessa situação para vocês. Eu vou dar um contra-exemplo dessa situação.
Vou dar nomes para autenticar, para que vocês não achem que é uma coisa que eu estou fantasiando. Falamos de Mata de São João. E eu sou procurado por um cidadão já idoso e muito aflito. Doutor, eu acho que o senhor não tem mais o que fazer, mas de qualquer modo me disseram que eu lhe ouvisse aqui. Eu disse, qual é o seu problema? Eu tenho uma fazendinha em Mata de São João, e onde eu crio um gado, e tem uma água lá, e onde eu tinha isso. Eu sou funcionário aposentado da Petrobras. E, na época, a Petrobras precisava passar uns gasodutos, uns canais de gás. Gás esse que está gerando o maior conflito na guerra da Ucrânia, porque se quer punir a Rússia, mas a Alemanha precisa do gás dela, né? Então, ele me disse, e eu permiti que fizessem o gasoduto. Mas me trataram tão mal, doutor, me trataram tão mal, e eu aí, de uma hora para outra, disse, quer saber de uma coisa, eu não vou mais permitir que vocês entrem em nada, a porteira está fechada aqui, e vocês não vão mais poder entrar, não. Eu sei que foi uma besteira, foi cabeça quente minha, e eles, sempre que vinha alguém para fiscalizar no gasoduto, eu dizia que não, que a propriedade era minha, que não tínhamos nenhum acerto para fazer nada, que foi tudo feito de boca e que eles não me trataram muito mal, tanto que eu me aposentei. Esses fatos são bem reais, estão na minha mente. E o que a Petrobras fez? Obteve autorização do governo federal e, em nome do governo federal, desapropriou a fazenda dele por utilidade pública, dizendo o seguinte, bom, desapropriou por utilidade pública e depositou lá um preço que ela achava um preço ridículo, diga-se de passagem, dizendo que precisava da fazenda. E estávamos no prazo de defesa. Eu disse, danou-se, agora discutir só o preço, quanto vale, não interessa para ele, e o gado dele, o que ele vai fazer, como é que ele tem, etc., como é que está esse planejamento. Aí eu disse, temos que pensar fora da caixa. É muito importante, essa expressão não é bem brasileira, não, out of box, fora do modelo tradicional. Se você faz tudo igual e esperar que as coisas mudem, você é um doido, né? Se você todo dia faz tudo igual e espera que as coisas mudem, você é um doido. Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo, o mercado de direito está saturado. Que nada, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas diferenciadas. Então, o desafio é você fazer a diferença, né? É você fazer a diferença. O mercado está carente de excelentes profissionais. Agora, um cara para saber fazer uma ação de despejo por falta de pagamento, isso aí sobra gente, porque todo mundo tem um parente advogado que pode fazer aquilo e o cidadão já faz, olha, o cara não pagou aluguel, dá 10 dias para pagar, não pagou, vai ser despejado. Mas quando você tenta enfrentar problemas maiores, o mercado está absolutamente aberto, ele sempre esteve aberto para os que fazem a diferença. E aí eu disse, eu tenho que ver como fazer a diferença. Aí contei a história toda numa petição para juiz. Olha, ele cedeu um gasoduto para isso, etc., etc., etc. Ali está um gasoduto posto para esse tipo de situação. Mas o problema que a Petrobras narra, embora sendo verdadeiro, a solução que ela pretende é logicamente inconsistente. E eu vou mostrar que o elemento que ela trouxe não é ao menos ponderável, ou não entra na ponderação. E aí, meu Deus do céu, eu digo, será que esse pessoal vai entender essa história? E comecei a falar só do direito alemão, porque, na verdade, não tínhamos aqui.
Aí eu disse, por que que isso não pode ser considerado um elemento de ponderação? A Petrobras pode entrar com interdito proibitório, pedindo ao meu cliente que se abstenha de impedir o acesso, dizendo que ela tem uma servidão de passagem para fiscalizar. A atitude do meu cliente foi estúpida, foi louca. Agora, o remédio para essa situação não passa necessariamente por a Petrobras se tornar dona de uma fazenda de gado que ela nem sabe o que vai fazer, o que que ela precisa da água que tem lá, como é que ela vai alimentar esse gado, como é que ela vai tratar. O propósito dela é só verificar uns canos, em linguagem muito simples, uns gasodutos, em linguagem mais elegante, né? Uns dutos de gás. E eu digo, para isso, ela pode estabelecer uma multa, e eu aí com medo danado, com a qual eu vou concordar, com uma multa diária com a qual eu vou concordar. E mais, eu vou depositar agora em juízo as chaves da fazenda, para que ela possa entrar lá livremente. E se ela não entrar, eu me submeto às consequências já de antemão, eu me submeto. A juíza, que era a doutora Neuza Alves, foi vice-presidente do Tribunal Regional Federal, convocou uma reunião de conciliação. E o procurador da Petrobras disse, doutora, não há conciliação e desapropriação, a parte aceita ou não aceita o preço. Só que ela tinha, na verdade, um estagiário na Justiça Federal, talvez, não sei, nunca mais eu vi esse rapaz, mas era um rapaz inteligente, preparado e tal, era estagiário lá da Justiça Federal, tinha sido meu aluno. E eu comentei esse assunto em aula, digo, olha, gente, é preciso inovar essa coisa. E, por coincidência, ele era estagiário lá da Justiça Federal e resolveu pesquisar o assunto. Talvez até vocês conheçam ele de nome, né? Como é o nome dele, meu Deus? Fred Didier. Então, Fred era estagiário lá da Justiça Federal e aceitou a tese que eu levantei. Olha, na verdade, ele já usava uma linguagem, bicho, me convenci da sua tese. Eu vou sugerir à juíza que julgue improcedente a ação de desapropriação, porque não há necessidade nenhuma da Petrobras perder esse dinheiro, pagar o dinheiro dela, e aniquilar a propriedade do cidadão, quando ela pode obter uma garantia, a juíza pode ordenar que ela passe a ter o acesso. A única coisa que ela tem. E aí ele me lembrou e disse, agora a ignorância se converteu em utilidade pública, quer dizer, a ignorância dos remédios próprios se converteu em utilidade pública, e nós ganhamos essa ação. Foi fixada uma multa, foi fixado um parâmetro, a Petrobras entrava lá quando achava necessário, programava, etc. E a juíza, inclusive, disse que cabia à Petrobras fazer esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, a Petrobras recorreu dessa decisão e perdeu de novo, né? Porque era uma situação onde, mesmo abstratamente, o juízo de ponderabilidade é aquela coisa, você tem que ter 1,70 m para dar aula de direito administrativo. Quer dizer, mesmo em tese, não é possível a ponderação. Então, o que os tribunais fazem na discricionariedade de planejamento? Primeiro, exigir uma ponderação. Por que você está usando, que elementos você tomou em conta para se fazer essa ponderação? Um ex-governador do estado, figura muito conhecida na Bahia, ficou muito chateado quando o Banco da Bahia foi vendido a um outro banco, e o Banco da Bahia pertencia à família Clemente Mariani, e ele resolveu aí decretar de utilidade pública a casa dos Mariani
na Barra, dizendo que era para construir um hospício. A mensagem era bem clara, né? Ele queria construir um hospício, né? Mas, afinal, desistiu da ideia já depois de decretada a utilidade pública, porque a família entrou com mandado de segurança, aí alegando um desvio manifesto de finalidade, né? Então, quais são os elementos que podem entrar numa ponderação? Quais são os elementos que podem entrar? Não cabe ao judiciário se substituir num juízo de futuridade a algum tipo de ponderação, desde que ela seja sustentável desde o início, desde que ela esteja, por exemplo, se eu quero fazer uma estrada, é ponderável saber se aquele trajeto tem população que tenha demanda, ou tem mercadorias que tenha demanda, ou tem trânsito que, na verdade, justifique esse tipo de coisa. Mas eu não posso, na verdade, usar como um mecanismo de ponderação, dizer se, por exemplo, essa estrada é uma estrada que liga a terra em que eu nasci à capital do estado. Isso foi o meu juízo de ponderação. Aí o judiciário vai dizer, olha, esse juízo de ponderação, mesmo em tese, não é aceitável. Esse juízo de ponderação, em tese, ele não é aceitável. Como é que, na verdade, nós estabelecemos um juízo de ponderação? E quando vocês falarem em discricionariedade de planejamento, tenham sempre em conta que, na verdade, esse tipo de juízo de ponderação, ele é um juízo que mede determinados fatores. No texto em que eu passei para vocês, o autor, Antônio Francisco de Souza, ele traz 3 processos de juízo de ponderação. Ponderação como um processo de prognose, ponderação como um juízo de relação e ponderação como um processo tópico. O que é uma ponderação como um processo de prognose? Olha, eu espero que venha combater a pandemia, mas não de imediato. Então, é uma ponderação aceitável. Imaginar-se que de um dia para o outro eu não posso eliminar a situação. Esse é um fator que, na verdade, quais são os elementos que me levam a ponderar essa situação? São fatores que estão dentro dessa situação. Olha, eu não vou passar essa estrada por tal lugar, eu vou fazer um percurso um pouco mais longo, porque eu não quero derrubar florestas importantes, porque eu não quero atingir áreas indígenas preservadas. Aliás, combate-se muito a expansão territorial, mas hoje apenas 1,1% da área indígena da Amazônia foi devastada. 1,1% contra 38% das áreas não ocupadas pelo indígena, porque o indígena tem uma identificação com a terra, né? Eles são povos da terra, né? Eles têm amor à terra, então é razoável, essa ponderação é antropológica, inclusive, quer dizer, quando eu na verdade, eu tenho que convocar elementos de estatística. Então, eu digo, quais são as possibilidades de acidentes de uma estrada nesse lugar? Olha, as possibilidades são de X, de 1 em 10, e aqui é de 1 em 100. Então, eu vou optar de 1 para 100. Nos juízos de prognose, eu vou convocar os elementos que sejam necessários a formação dessa hipótese de
probabilidade. Quer dizer, esse fator muda a probabilidade, esse fator está dentro do esperado. Então, vejam, a razoabilidade, que é aquilo que eu espero, a razoabilidade, que é aquilo que eu espero, ela é medida, não é um conceito, isso é razoável, isso não é razoável, isso é, na verdade, alguma coisa de pouca valia, na verdade, não. A razoabilidade é um prognóstico feito segundo a possibilidade de que alguma coisa efetivamente aconteça, não é? As probabilidades. Então, eu tenho árvores, eu tenho mata nessa região, eu tenho solo compacto ou solo arenoso dentro dessa região. Eu tenho, quer dizer, primeiro você faz um diagnóstico, depois você constrói um prognóstico. Você constrói um prognóstico. Por exemplo, eu sou de uma pequena cidade, mas é importante saber porque aumenta a nota. Eu sou de Casa Nova, vizinho de Juazeiro da Bahia, né? Juazeiro da Bahia faz parte da grande Casa Nova, né? Então, é uma parte acessória, né? Juazeiro da Bahia é uma parte acessória de Casa Nova, no Rio São Francisco, né? Então, Juazeiro vive de Casa Nova. Casa Nova é uma pequeníssima cidade, que foi destruída, inclusive, pelas águas da barragem de Sobradinho e foi reconstruída uma nova, etc, etc. Na velha Casa Nova, alguém construiu, teve a brilhante ideia, brilhante, em sentido irônico, de construir 100 casas populares. Maravilha! Quem é que estaria contra 100 casas populares? Só que as casas acabaram ficando vazias. Espera aí, Celso, você vai me dizer que em Casa Nova não tinha ninguém sem casa, não tinha... Não, o problema todo era o seguinte, na época havia o BNH, e ele fazia um preço que as pessoas sem casa não tinham condições de pagar. E as pessoas que já tinham casa não precisavam delas. Sabe o que aconteceu? Nenhuma das casas conseguiu ser vendida. As casas terminaram perdendo portas, perdendo janelas, perdendo piso, perdendo o que era piso, talvez não, porque você não conseguiria remover sem quebrar, mas depois de prontas não havia, entre aspas, não direi interessados, mas pessoas com poder aquisitivo capaz de morar nessas casas. E aí o que aconteceu? Um erro claro de prognóstico, porque não se baseou em quê? Em um elemento altamente ponderável, que era a questão da renda, a questão da formação do preço e a questão da necessidade de a quem entregar essas casas. Quer dizer, um valor simbólico, mas qualquer coisa para quem não tinha renda nenhuma, pagar, vamos dizer que você achasse, olha, é barato, R$200 por mês. Mas o cidadão que só consegue 300, que só consegue R$400, ele não pode pagar R$200 por mês. Então, ele prefere morar no barraco dele do que perder a renda dele. Ele precisa, na verdade, é ponderável imaginar-se que a alimentação precede ou tem prioridade em relação à habitação. Precede ou tem prioridade em relação à habitação. O segundo método posto, que é vizinho, na verdade os métodos são muito próximos, ter um prognóstico razoável. O segundo método é um método de fatoração. É um método de fatoração, Estela. Ele, na verdade, é o que aquela música diz, botei na balança e você não pesou. Botar na balança significa uma balança de 2 pratos. Tudo tem um contra e a favor. Alguma coisa, o que é que eu tenho contrário a isso? Quer dizer, quando na verdade se quis criar a barragem de Sobradinho, os métodos de faturação eram graves e sérios.
Quantas pessoas foram desalojadas das suas casas? Quantas pessoas foram mudadas abruptamente para uma terra que não conheciam? Por exemplo, o índice de criminalidade em Casa Nova, antes da barragem, era quase zero. Hoje é um índice de criminalidade assustador. É um índice de criminalidade assustador. Isso tudo por uma desagregação da chamada construção das vilas e de pessoas que perderam a identidade cultural. Quer dizer, como, na verdade, qual é o peso? Eu preciso de ter energia, mas, evidentemente, eu não posso romper a identidade cultural das pessoas. Há questões que são, na verdade, aparentemente, e aí é o que a doutrina passou a dizer, que interesses de pessoas também são tão ponderáveis quanto o chamado interesse, aspas, público da administração. É o caso do que eu digo, a população de Casa Nova sofreu uma diáspora, não é? Passou a ter um êxodo, então uns foram para Xique-Xique, outros foram para não sei onde, outros foram para tal lugar, outros chegaram de novo, muita gente ganhou dinheiro, como sempre acontece nessas catástrofes, né? Dizem que o Elon Musk está desistindo do Twitter, hein, gente? Bom, certamente ele fez o plano dele e disse que não valia a pena. Eu só gostei uma vez de uma frase: vocês acham que depois de eu me meter nessa coisa toda eu poderia ser uma pessoa normal? É claro que eu não sou uma pessoa normal. Isso ele disse, são palavras dele, né? Então, o prognóstico que ele queria, o que ele desejava, assustou muita gente, né? E eu sei que ele disse que as negociações estão suspensas, né? Então, o interesse pessoal é fundamental. Vamos imaginar o quê? Haja o que houver. Não creio que se possa ter um peso maior de ponderação. Não creio que se tenha... a Rainha Elizabeth II era muito jovem, quando disse, olha, as minas de carvão precisam ser extintas. Será que, na verdade, um juízo de ponderação suporta ver pessoas morrerem sem ver o sol, serem sufocadas em cavernas para produzir carvão? A humanidade que descubra outro método ou que se reduza o seu método de energia, mas não obrigue, quer dizer, do ponto de vista, o que eu quero dizer é que o interesse particular, ele é efetivamente ponderável dentro dessa questão. Não há mais, e aí essa questão, não repitam mais a supremacia do interesse público, como na verdade seria uma supremacia do Estado. Em cada lugar haverá uma supremacia de outra forma. Não há por que imaginar-se que se produza energia de carvão com o sacrifício da vida de inúmeras pessoas, com o sacrifício da vida de inúmeras pessoas. Um país miserável no mundo, por exemplo, chamado Moldávia, talvez vocês nem tenham ouvido falar, mas podem ir para o Google e vão procurar. A Moldávia é o país com pior índice de poluição no mundo. Por quê? Porque a população é extremamente pobre e só consegue gerar o aquecimento necessário no frio, ela está próxima ali da Rússia, com carvão. Então, as crianças... Eu ouvi o depoimento de uma médica dizendo, eu faço tratamento, mas sei que daqui a 2 meses ela vai voltar, porque ela continua a respirar o carvão que está poluindo as cidades, que, na verdade,
continua a ser produzido e que cada vez continua a ser aumentado. Ah, mas o carvão é fonte de energia. Quer dizer, então, hoje, quando você fala em fonte de energia renovável, quer dizer, é fundamental, porque não se pode mais dizer que o interesse individual ele se põe, na verdade, abaixo do interesse, aspas, público. O meu conceito de público não é igual ao conceito de estatal. Vou repetir, Jaque. O conceito de público é o de populum, é o de povo mesmo, o conceito de população, de bem-estar. O Estado é que tem que me servir e não eu servir ao Estado. Por isso, o interesse do Estado não é prevalente sobre o interesse de determinadas comunidades. Ah, eu preciso retirar o ouro, isso renderia milhões, bilhões de reais se eu retirasse o ouro da região amazônica e fica alguém querendo atrapalhar porque ali é reserva indígena, porque ali, na verdade, não se pode tocar, e o presidente da República mandou projeto de lei permitindo a garimpagem em áreas indígenas. Felizmente, isso não está conseguindo vingar, né? Então, você vai dizer, o interesse público de se extrair o ouro e pagar a dívida brasileira com o que não pagaria além do que 2% ou 3%, mesmo que você extraísse o ouro inteiro, né? Agora, eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Por exemplo, eu não tenho no meu corpo nada de ouro, nada, nem um anel, nem uma pulseira, nem uma coisa. Eu sei que nada contra quem use, mas 97% do ouro extraído no mundo é destinado a fins estéticos e 3% a amálgamas cirúrgicos ou a ligas de sustentação da indústria. Então, eu já tenho todo o ouro necessário à produção. Será que vale a pena devastar as terras todas, destruir as florestas para produzir alguma coisa que, no fim, vai ser apenas um enfeite? E vejam o que é paradoxal, numa sociedade absolutamente irreal, onde, na verdade, porque o que acontece? A extração do diamante ela é uma extração mais complexa, então o garimpo é quase sempre mais de 90% de ouro, né? E para usar esse ouro, você usa mercúrio. E o mercúrio, sabe o que acontece? Vai para os peixes. E sabe quem paga o pato nessa história? Todos nós que compramos peixes contaminados de mercúrio. Contaminados de mercúrio. Então, na verdade, quem está, desculpem a franqueza, quem está usando uma pulseira de ouro mesmo, está contribuindo para que os peixes tenham mercúrio, né? Tenham mercúrio. Então, valorizem as bijuterias que patrocinam essa aula, né? Então, eu estou combatendo aqui o ouro, procurem imitações. Aliás, eu conheço uma cidadã muito rica e que ela diz, olha, eu tenho um colar que vale $1 milhão, mas é claro que eu não uso, eu uso uma réplica dele. Pô, então para que serve esse colar que vale $1 milhão? E que ela diz que não usa, porque o risco é muito grande, mesmo nas festas que ela frequenta e no exterior. Então, ela usa uma réplica, ele está guardado e eu nem posso dizer onde, nem como, nem nada. E ela tem lá uma coisa que pode ter custado a vida o diamante, por exemplo, extraído, ele vem de uma história de escravização das pessoas muito forte. A história do diamante é uma história muito triste.
Então, não podemos mais pensar em conflito de interesses particulares com interesses públicos. Nós estamos falando em interesse da administração e o interesse da cidadania. E, nesse ponto, eu diria até que há uma prevalência do interesse da cidadania. O Estado é feito para nos servir e não nós somos feitos para servir o Estado. Na verdade, não tem porquê, na verdade, a gente deixar de ponderar o que antes se chamava de interesse privado, mas que eu chamo hoje de interesse público, Vamos imaginar até num caso individual. Eu quero, por exemplo, desapropriar uma casa. Nessa casa mora um senhor sozinho, com 90 anos de idade, e ele é muito benquisto na comunidade, porque ele sempre viveu ali, e as pessoas levam alimentos para ele, batem papo, conversam com ele, e um belo dia soube eu que a prefeitura queria desapropriar a casa dele. Fosse para fazer uma praça, fosse para fazer uma coisa, o interesse dele é público. Quer dizer, ele perder a identidade, ser mudado para um bairro afastado, perder o que ele convive o diário, é perder a vida. Esse homem, na verdade, quando soube disso, tentou o suicídio. E a gente tem que começar a humanizar o direito com as ferramentas que eles nos dão. Dignidade humana, ela se constrói através de instrumentos. Ela não é uma frase para poetas, não. Ela é uma frase que ou você instrumentaliza colocando-a na ponderação, Marco Aurélio, ou você, na verdade, Hildon, vai desmerecer qualquer possibilidade de fazer um juízo de ponderação sustentável. Será que é razoável eu manter pessoas nas minas de carvão ganhando miseravelmente, enchendo seus pulmões de substância tóxica, levando uma vida sujeita a desabamentos nas cavernas e homens presos nas cavernas em pleno século XXI? Será que, na verdade, é essa que é, na verdade, a perspectiva de um interesse público? Nós podemos chamar isso de público? Vejam, nós podemos chamar isso, às vezes, de estatal, e muitas vezes o estatal é o que conspira contra o público. Muitas vezes o interesse do Estado, ele conspira contra o público. Por exemplo, cada deputado tem 15 milhões, fora aquela verba de emenda parlamentar, cada deputado tem 15 milhões e 600 mil para destinar onde bem entenda, sem nenhum tipo de planejamento. Inconstitucionalidade manifesta por quebra do princípio da proporcionalidade. Então, eu não posso usar público como sinônimo de Estado, porque se eu disser que o Estado persegue um fim público e público é igual ao estatal, qual é a conclusão de que eu chego? De que o Estado persegue um fim estatal. E isso resolve alguma coisa, Jacques? Não, né? Se eu disser que o Estado persegue um fim público, mas que público é igual ao estatal, o Estado persegue um fim estatal e eu não saio dessa questão. Então, na verdade, quando o Estado diz vamos ter cordões de isolamento e torna o carnaval mais difícil para a população com menor poder aquisitivo, isso não é interesse público, não. Isso é interesse arrecadacional dos grandes grupos. E hoje você diz, olha, alguém vai patrocinar o carnaval e vai, na verdade, você só pode comprar a cerveja tal e tal e tal. Isso não é interesse público nenhum.
Você tira a liberdade sem interesse do Estado de arrecadar valores de quem patrocina determinadas situações. Então, o juízo de ponderação nas ações é talvez o juízo mais importante que nós podemos ter, porque o que eu passo a deixar, Estela, é um direito estático para ter um direito dinâmico, o resgate desse direito de planejar o porvir, E eu tenho que ter elementos ponderáveis. Por exemplo, por que eu faço o hospital e não... Quantas mais de 50% da população brasileira vive em esgoto a céu aberto? Isso significa que a verminose, que a desidratação, que as doenças, que a afetação da capacidade cognitiva é muito função das condições de miserabilidade. E aí eu pergunto, há lugar para fazer a praça enquanto eu não ponderar qual é a prioridade, se é a praça ou o esgoto? Quer dizer, essa que é a questão. Qual é a tábua de valores que eu vou atribuir? E, por exemplo, na Alemanha, eles dão notas. Isso tem peso 5, isso tem peso 3, isso tem peso 4, isso tem peso 8, e chegam a uma conclusão sobre determinadas situações. Nós estamos muito longe disso no Brasil, mas eu não posso deixar de falar, porque nós podemos invocar a realidade estrangeira, que é perfeitamente compatível com a nacional. Não há problema nenhum em se importar direito, desde que ele passe pela alfândega cultural, ele pague o tributo à cultura brasileira. Então, nós temos, na verdade, essa questão de ponderação. E Antônio Francisco de Souza, ele termina, ele diz, olha, existe a ponderação como um juízo de relações e a ponderação como um processo tópico. O que seria essa ponderação como um processo tópico? É uma ponderação considerando, olha, esse elemento é sozinho, mas ele é isolado. Ele, por si só, exclui. Não há como você possa justificar a produção escravizando o trabalho de alguém. Esse relacionamento é um relacionamento excludente. Esse elemento de ponderação já leva à exclusão. Eu não posso fazer isso obrigando as pessoas a se prostituírem. Quer dizer, eu não posso fazer isso tornando a prostituição uma fonte de renda. Lamentavelmente, a França acaba de ter ações no mercado de casas de prostituição. Quer dizer, na verdade, a dignidade humana pode ser tópica, mas tão decisiva e ter um peso tão efetivo que vai excluir qualquer outra possibilidade, Tem uma moça baiana que escreveu um livro que eu ainda não li, mas já vi o comentário. Ela fez mestrado em Relações Internacionais e falou sobre as crianças soldados. É incrível, gente, como, sobretudo, e a pesquisa dela é feita na África, onde sequestradores levam crianças, raptam crianças e escravizam essas crianças para, na verdade, tudo bem, Regina? E essas crianças são submetidas a testes
terríveis, tipo assim, levar um caldeirão fervendo durante quilômetros e não pode deixar o caldeirão cair, porque senão ela sofre castigos. E mesmo quando elas são recuperadas, elas estão tão embrutecidas que a comunidade já não as aceita. Então, elas viram párias dentro da sociedade. Quer dizer, nós temos, na verdade, elementos relacionais tópicos que são efetivamente excludentes, que bastam deles para, na verdade, gerar uma situação. Por exemplo, eu jamais daria, por mais que ele tenha feito, e existe um chamado mecanismo de beatificação, vocês têm o elevador Lacerda, né? Quando vocês subirem ou descerem pelo elevador Lacerda, lembre-se de que a família, o clã Lacerda, era um clã de traficantes de escravos, mesmo quando o tráfico estava proibido. Eram os piores traficantes, porque não faziam o tráfico legal, não. Faziam o tráfico ilegal de escravos. Quando chegaram os ingleses aqui no Brasil, disseram a Dom Pedro II, olha, nós vamos bombardear todos os navios que, na verdade, passem trazendo escravos. Eles aí encaixavam gente em navios não escravagistas, mas vinham ali 50, 100 escravos disfarçados. Então, qualquer situação que macule a dignidade humana, ela é inegociável. Ela, na verdade, a dignidade humana é um valor absoluto, porque ela representa juridicamente a existência do próprio direito. Não vale a pena nós termos direitos sem termos, na verdade, dignidade humana, sem termos liberdade, sem termos vida, sem termos segurança. Então, esses valores, quando você, na verdade, possa sacrificá-los, mesmo que isoladamente, eles já operam-se na técnica excludente de prognose. Eu não posso, na verdade, fazer uma técnica de prognose onde tenha um único fator que não possa ser aceito. Olha, a escravização vai gerar... Para, eu não quero saber, nem posso saber da escravização do que se possa ter. Não, eu não posso, não dá. Falou em escravização, estou fora. Quer dizer, o que é a programação excludente? A programação excludente é aquela em que um fator tem um nível de ponderação tão alto que sequer ele é mensurável diante de outros, quer dizer, que sequer ele é mensurável diante de outros. Por exemplo, a degradação do meio ambiente. A degradação do meio ambiente não é negociável, porque nós somos usuários da Terra. Nós somos usuários da Terra. Por que não se pode admitir a degradação do meio ambiente? Porque nós precisamos e temos o dever de manter a Terra para os chamados direitos de quarta geração para gerações futuras. Não adianta, na verdade, há uma carta de um índio, eu vou ver se recupero essa carta desse índio, é lindíssima, nos Estados Unidos, para o Roosevelt, onde ele viu que não ia poder continuar com as terras, dizendo, trate essa terra como se fosse sua filha, beije a cada dia essa terra como nós a tratamos. É uma carta lindíssima de um indígena pedindo ao governo, já que você está nos tirando daqui, adote essa terra como sua, não a maltrate, não faça esse tipo de situação. Quer dizer, naquela época, há 2 séculos, quer dizer, um índio escreve uma carta dessa, né? Então, hoje,
quando nós falamos no meio ambiente, tudo aquilo que degrada o meio ambiente é excludente. Eu não quero saber se você vai ganhar dinheiro com ouro ou com outro tipo de coisa, ou com armamentos bélicos, não. Aliás, boa parte das guerras no mundo é feita para alimentar a indústria bélica. O senhor Joe Biden, que eu gosto de chamar de Sleep Joe, eu sou anti-trumpista formalmente, mas é o Sleep Joe, o Joe Dormioco, né? Ele está querendo que cada país da OTAN gaste 2% do seu PIB, sabem em quê? Em armas, para garantir o fortalecimento, quer dizer, num país, o que é um grau de civilização dentro dessa situação. Para que vocês não achem que eu estou fazendo proselitismo político ideológico, eu trouxe um texto que eu recomendo a vocês a leitura, para mostrar que isso já é uma questão de juridicidade. A ponderação por pesos, são pesos equivalentes, a árvore aqui, mas ela reconstitui acolá. É claro que a grama não se confunde com o baobá, que é uma árvore centenária, e aí dá para você ponderar dentro dessa coisa, mas não dá para ponderar uma única pessoa escravizada. Não dá para ponderar nessa situação. Nós temos ponderações concorrentes e ponderações tópicas ou excludentes. Ponderações por si mesmas excludentes, né? Que, na verdade, não podem. Eu não posso, por exemplo, pedir um ensino jurídico dogmático. O que é dogmático? No meu tempo, gente, sabem com quem pareciam os professores? Hoje, espero que isso já tenha acabado, já acabou em grande parte, com pastores. Eles eram, na verdade, pastores, sejam incluindo padres ou outro tipo de coisa. Eles diziam verdades assim que eu saía angustiado da sala de aula. Um professor para mim me dizia assim: se existem os imóveis por natureza, as casas, os terrenos, e os imóveis por definição legal, as aeronaves e as embarcações. Lembrem-se que isso vai entrar em prova. E eu dizia: o quê? Uma embarcação é imóvel? Não é mais fácil você dizer que vão estar sujeitos a registro os móveis tais e os imóveis tais? Quer dizer, você vai mudar a natureza das coisas para dizer esse tipo de situação? Quer dizer, nós criamos um curso sem nenhum planejamento. Eu acho terrível quando se fala assim em prognóstico, mas aí sabe o que é uma coisa que se diz? Tem 8 disciplinas de direito civil obrigatórias. Sabem por quê? Porque o Código Civil é grandão, né? E aí você começa a aprender pelo tamanho do código, não importa. Eu já tive, assim, o meu curso de direito, gente, foi uma piada. Eu não sei como eu aprendi algumas coisas fora desse curso. Eram os exemplos mais loucos. Eu ainda me lembro de um colega chamado Montalvão, que o professor virou-se para ele estudando crimes contra os respeitos aos mortos. Será que eu preciso mesmo estudar crime contra os respeitos aos mortos, ou olhar lá um código e dizer que violar sepulturas? E ele virou e disse: Montalvão, já imaginou o senhor fazendo xixi na sepultura da sua tia? Eu olhei assim e digo: meu Deus do céu, com tanta discussão possível da criminalidade econômica, do crime do colarinho branco, do dólar a cabo, que já se discutia naquela época, o sujeito vem me falar de crime contra os respeito aos mortos. Então você não aprendia nada, a não ser que tivesse nos códigos, a não ser que tivesse nos códigos. Eu tinha um professor que se vangloriava de dizer que conhecia todos os artigos do Código Civil, e eu comigo dizia assim: que pena, né? Eu dizia: que pena que você gasta seu tempo todo estudando não, lendo. Era um curso de alfabetização. Um professor meu de direito constitucional,
isso gerou... Terminou meu amigo, coitado, porque eu vi que não era ignorância, não era má fé, era ignorância. Ele perguntou, disse... Bom, vocês podem abrir a Constituição na minha prova. Olha que já era uma coisa nova, porque tinha professores que nem o código permitiam abrir, você tinha que saber o código de memória. Não, eu deixo abrir livros, cadernos e tal, porque eu não quero memória, eu quero raciocínio. Não adianta vocês me darem um dicionário de hebraico, que eu não vai me adiantar nada. Então, não adianta você entregar a lei a alguém que não souber raciocinar, que não vai adiantar nada, 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 nada. Um dicionário de hebraico, eu digo, muito obrigado, mas eu não aceito. Tome aqui um texto de hebraico e tome aqui um dicionário e traduza. Não vai me adiantar absolutamente nada. Não vai me adiantar absolutamente nada. E aí o professor perguntou assim, qual é a idade mínima, uma questão, para que alguém seja presidente da República no Brasil? Estava lá escrito na Constituição, 35 anos. Mas eu fiquei tão irado, gente, não façam isso não, viu, que é malcriação, é muito feio o que eu fiz. Eu botei assim, não sei. Eu escrevi, eu achei tão humilhante a pergunta, que estava tão escrita e aberta, eu digo, será que mudou a Constituição? Aí eu escrevi assim, não sei. Aí ele me chamou. O senhor está querendo brincar comigo? Isso está na Constituição, nem abri um livro da Constituição. Desculpa, professor, mas eu fiquei tão chateado de que eu podia estar lendo isso, qual é a dúvida que existe? Não me leve a mal, não. Não, eu já percebi que você é um rapaz inteligente e tal, mas nós podemos estabelecer um modo... Meu filho, porque se eu fizer uma pergunta mais complexa, os alunos não vão saber responder. Eu digo, não, professor, não tente dizer que os meus colegas são assim, não. Na verdade, eu estou um pouquinho decepcionado, acho que o senhor podia aprofundar algumas questões maiores. Por exemplo, eu não sei o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, eu não sei como é que, na verdade, se processa esse tipo de coisa. Ah, meu filho, mas aí você vai ter que fazer uma pós-graduação, você vai ter que fazer uma pós-graduação. É mais ou menos o seguinte, temas aprofundados de direito administrativo. Gente, e será que os outros vão ser superficiais, tem que ser superficializados? Eu acho que, na verdade, toda visão tem que ter um grau de profundidade. Eu não prometi a vocês que ia dar coisas simples, não, mas eu prometi a vocês que ia dar coisas que emergissem do raciocínio que vocês podem ter. Nós não temos verdades absolutas, nós temos pontos novos ou, pelo menos, provocativos, e eu aceito todas as provocações de vocês. Vamos entrar agora no que ocorrer, e vocês, se quiserem fazer perguntas, façam-nas agora ou depois. Alguém quer perguntar? Discutir, discordar? Dizer a aula está chata? Dizer, poxa vida, isso tudo eu já sabia, não tem, que chatura a sua aula, cara, acaba logo com ela, porque eu prefiro alguma coisa mais palpável do que... Professor, Oi, Marco Aurélio, Marco Aurélio, diga lá. eu também sou professor, mas a minha cátedra é em cursos profissionalizantes. Uhum. Eu tenho a minha própria empresa, isso já tem de 20 anos para mais. Teve um momento que eu fiz um curso com um conteúdo bastante avançado. Uhum. Bastante tempo na pesquisa, no investimento que eu tive que fazer em mim mesmo, e fiz esse curso. Qual é a sua área, Marco Aurélio? A minha área é de informática. De informática. Ciência da informação. Uhum. E esse curso foi o que me deu o maior prejuízo.
e desde então eu só faço cursos para nível iniciante e intermediário. Então, eu não sei se essa experiência que eu passei, ela tem uma analogia com o que esse professor falou, porque o que está parecendo é que as pessoas elas não estão mais desenvolvendo ou o interesse ou a capacidade intelectual de lidar com umas coisas que exijam um pouquinho à toa mais de raciocínio. Eu concordo, Marco Aurélio, e é aí o que eu digo, que a universidade pública é fundamental, porque nós não estamos interessados em angariar mais alunos, nós não estamos trabalhando com clientes dentro dessa situação, não é? Quer dizer, então eu não tenho essa preocupação em baixar a qualidade para ganhar o público, né? Ou seja, na verdade, baratear o produto na feira, né? Quer dizer, é uma questão. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, né? Eu entendo perfeitamente do que você está dizendo. E numa área, as pessoas que queiram aprofundar um conhecimento de informática, hoje, por exemplo, nós temos um grupo bem interessante que está às terças-feiras, às 8 horas, a gente discute qualquer tema com profissionais da área. Então, a gente discutiu, não, a gente aprendeu sobre inteligência artificial, um pouquinho sobre essa questão de como funcionariam os mecanismos de inteligência artificial. Mas para quê? Para que você passe a raciocinar com determinadas coisas. Por exemplo, a sentença vai poder ser dada por um mecanismo de inteligência artificial, onde o algoritmo vai reproduzir a sentença que já foi antes dada, e cada vez que ele reproduzir, vai tentar, na verdade, personificar a situação. Quer dizer, então, se eu tiver que discutir, por exemplo, pouco ou nada do que eu sei sobre inteligência artificial, me serve para questionar se a relação algorítmica programada para estabilizar a jurisprudência, ela é interessante para determinadas coisas. Mas, por exemplo, quando eu, na verdade, baixo o nível, eu torno uma coisa mais agradável, né? Eu tenho menor esforço dentro dessa situação, mas fiquem certos de que nos faz crescer é o esforço. Eu não sei se isso atende à sua provocação, Marco Aurélio, provocação no bom sentido, claro. Não, com certeza. Isso, inclusive, trouxe um ingrediente novo, que é a importância da faculdade pública, né? Seja ela federal ou estadual, Uhum. não tem esse critério econômico. E eu não tinha como manter um curso avançado sem alunos. Sem alunos, claro, com certeza, Inclusive, né? módulos. O curso é até hoje em módulos. E aí, né, nós temos, né, quem tem negócio faz lá o seu controle. Olha, poxa, esses produtos aqui, eles não estão me dando praticamente nenhum retorno. Claro. Então, vou ficar, não digo os 20% lá do Peter, mas vou ficar nesse pedaço aqui que está me dando retorno. E hoje eu tenho na Udemy, que é a plataforma onde eu vendo, a minha principal, comemorei ontem, inclusive, a chegada aos 50 mil alunos. Opa! Eu não posso, quer dizer, não me atrevo mais a ir além do básico intermediário. Dentro dessa lógica de mercado, ela está correta. É por isso que, por exemplo, eu digo, os laboratórios farmacêuticos nunca descobriram a doença de Chagas, um tratamento para ela. Por quê? Porque a doença de Chagas, só acontece nas pessoas menos favorecidas, nas mais pobres. Então, não interessa aos laboratórios pesquisarem isso. Interessa aos laboratórios pesquisarem Viagra, que vende muito, até o Exército já comprou, não é? Interessa antidepressivos, que vendem muito, né? Então, os médicos cada vez mais criam remédios que geram a necessidade de outros remédios. Então, há determinadas situações que não é porque elas sejam estatais, mas é porque elas sejam públicas. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa direcionada, o patrocinador dessa pesquisa não vai querer um resultado inadequado. Por exemplo,
Eu tive um aluno que escreveu sobre transportes públicos, mas ele não conseguia ninguém que publicasse. Está tentando publicar pela Edufba. Por quê? Porque ele dizia que o carro, na verdade, tende a ser extinto, mostrando a necessidade de se investir mais no transporte público de qualidade do que no transporte individual, que por metro quadrado aloja muito menos pessoas, né? Enquanto que um ônibus dos nossos apinhados nem vale a pena. Mas um ônibus normal aglomeraria 30 pessoas com certo conforto. Um carro que valeria um terço disso só teria 3 pessoas no máximo, e geralmente anda sozinho, né? Então, o aluno fez essa questão de discricionariedade no planejamento, ou seja, por que eu devo financiar a indústria automotiva privada? Mas claro que você nunca vai achar uma Ford, uma Volkswagen para patrocinar um tipo de publicação desse tipo. Isso acontece com a indústria farmacêutica, por exemplo. A indústria farmacêutica quer vender remédios caros, né? Porque ela vive disso igualzinho o cidadão que vende a droga, a cocaína, o LSD, o crack ou outro tipo de coisa. Eles são, de algum modo, muito parentes, né? Nessa coisa do lucro, né? Quando você, na verdade, remédio que cure, não adianta. Então, é isso que eu digo, são áreas que são muito sensíveis. E aí o direito, por exemplo, quando eu torno um pouco mais complexo, aí eu digo, não, eu vou para uma faculdade mais casuística, mais terra a terra, mais chã, mais básica, não é? Dentro. Mas já na universidade pública eu não tenho essa preocupação. Quem quer aprender a aprender tá aqui. Eu não vou ensinar verdades prontas. Eu estou trazendo modelos em construção. Essa que é a questão. Mas muito obrigado, Marco Aurélio, por sua intervenção. Eu fico muito satisfeito. Todos os temas aqui serão bem-vindos. Aqui não há temas proibidos. Aula não é jaula, né? Estela, o que você está achando da aula? Diga aí com franqueza, olhos nos olhos. Bom dia, primeiramente. Professor, eu até iria falar já, né? Mas como forma de agradecimento mesmo, por estar sendo uma experiência tão boa, tão gostosa de se aproveitar, e por o senhor também estar trazendo, né, a questão de novas temáticas, novas discussões, que para mim são novas, confesso, mas que eu estou gostando muito de aprender, estou gostando muito de estar partilhando disso aqui. Muito obrigada mesmo. Nada, obrigado a você. Jaqueline, gente, eu estou priorizando os que estão aqui na tela comigo, viu? Jaque, o que você acha aí? Qual é a sua contribuição que você quer dar? Eu estou gostando bastante, professor. Eu acho que realmente são temas aprofundados. Eu confesso que eu senti um pouco de dificuldade na leitura do texto. Achei o texto com um nível um pouco mais alto, realmente, do que eu estava acostumada. Justamente por isso, né? Porque é temas aprofundados, então eu estou gostando bastante. Eu gosto muito de direito administrativo, eu estagio nessa área. E para mim está sendo muito bom, eu estou gostando bastante. Que ótimo, obrigado pelo depoimento. Hildon. Eu também sou da mesma opinião da colega. A aula hoje me elucidou vários aspectos do texto que eu não tinha atinado quando da leitura. E até aproveitar a oportunidade para perguntar ao senhor se não há nenhum tipo de discussão sobre planificação na doutrina brasileira, porque, pelo que eu percebi, o autor é português. Nenhum autor é português, nada, 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 zero, zero, zero. Eu tenho pesquisado em direito brasileiro, zero. O autor é um autor português, isso é a tese de doutorado dele, né? Isso é uma tese de doutorado, né? Estela já falou. Ivana, que está aqui também. Oi, professor, bom dia. Porque o senhor sempre, né, reforça essa questão do vídeo. Eu gosto de participar, mas como eu tenho uma aula na faculdade que acaba
10h40, sua aula começa às 10h40, eu tenho que chegar em casa, comer alguma coisa. E aí eu vou escutando, deixo sua aula mais para escutar, e por isso que eu não participo muito. Tá Mas certo. eu achei muito interessante, professor, essa questão do texto também, como, né, o pessoal já falou. E era um tema que era novo para mim, isso da planificação. Eu nunca tinha visto. Já cursei administrativo, né, 1 e 2, mas não, confesso que nunca tinha visto essa temática. Que ótimo. Isso é que é importante, gente, porque a gente vai construindo e discutindo modelos, é um trabalho de construção muito conjunta. Eu vou agradecer a vocês pela contribuição, pela gentileza. Vocês são um doce de pessoas, assim, bem participativas, colaborativas, mesmo aqueles que estão mais quietinhos e que não se manifestam, né? Mas saibam de que eu faço isso porque eu adoro estar aqui. Se pudesse, eu jamais me aposentaria e ia ficar até o último dia acendendo, buscando acender essa chama da dubitação, da questão da dubitação. Então, obrigado, Estela, obrigado, Marco Aurélio. Regina, você já falou, quer falar? Eu queria também, como os colegas, professor, agradecer a sua aula. Eu estava aqui pensando, uma coisa que eu aprendi ontem sobre aprendizados e que eu acho que fala muito com a aula do senhor, que é impossível a gente passar todo um dia e se deitar sem ter aprendido uma coisa nova. E eu gosto muito da abordagem do senhor, porque a todo tempo nós estamos sendo treinados para desconstruir aquele conhecimento tradicional e pensar o direito, principalmente o direito administrativo, a partir de uma perspectiva crítica. Então, eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade de fazer isso. Que maravilha de depoimentos, todos eles. Gente, eu saio aqui com a alma feliz e em festa pelo apoio que vocês estão dando. Deus lhes pague. Até a próxima. Obrigado, professor. Bom final de semana. Tchau, Idem. Um bom final de semana a todos vocês. Tchau, professor. Tchau, um abraço a todos, inclusive os que não se manifestaram.